Meus queridos irmãos, é com grande alegria que saúdo com a paz do Senhor para mais uma aula, né, da nossa escola bíblica dominical, nesse trimestre, né, que está sendo tão bom, né, com temas tão atuais, conflitantes, né, com a nossa sociedade, com o pensamento atual, como nós vimos aí, né, estamos vendo esse pensamento progressista. E hoje estamos aqui mais uma vez para comentar juntamente com os irmãos essa aula de número 6, né, da nossa escola bíblica dominical. Vamos orar para iniciar, né, e aí estaremos já comentando sobre esse assunto tão importante, tão atualíssimo, né, e que nos chama a atenção, que o tema de hoje é a desconstrução da masculinidade bíblica. Nós vamos ver aqui o que é o homem na Bíblia, né, e o que essa sociedade hoje vem tentando inculcar nas pessoas, o que seria a masculinidade do ensino progressista, né? Vamos orar para iniciar e estaremos já comentando a nossa lição. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, te louvamos por essa oportunidade, por estarmos aqui em tua casa, para falar mais uma lição da palavra do Senhor, da Escola Bíblica Dominical. Nós te louvamos pela graça, pela misericórdia e bondade do Senhor, e pedimos em nome de Jesus, que o Senhor possa nos usar essa manhã, abençoar os irmãos que estão ouvindo, assistindo, que todos possamos ser impactados pela palavra do Senhor, pela mensagem que vem da Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor. Pai amado, mexe conosco, com o nosso coração, com a nossa mente, com a nossa alma. Pai querido, renova nossas forças, nos abençoa. E abençoa aqueles que estão trabalhando aqui para que essa transmissão seja efetiva e abençoada para cada um dos irmãos que estão assistindo. Fique conosco, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, estamos diante da lição de número 6, né, a desconstrução da masculinidade bíblica. O texto áureo e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Né? Eu acabei me esquecendo aqui, né, de comentar sobre a nossa... que nós estamos aqui no geral, né, comentando sobre a revista A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Né? O assunto com relação ao espírito da Babilônia, né, que está no meio da nossa sociedade e tem essas influências, né, maléficas, que vem desconstruindo, né, a palavra que bastante usada nessa revista é a desconstrução. Né? Então nós vimos na lição 1 essa questão do espírito da Babilônia, a lição 2 a deturpação da doutrina bíblica do pecado, a 3 o perigo do ensino progressista, a 4 quando a criatura vale mais que o Criador, e a 5 a dessacralização da vida no ventre materno. E aí chegamos agora na desconstrução da masculinidade bíblica. E na próxima lição, a lição 7, será a desconstrução da feminilidade bíblica. E aqui nós estamos num assunto com relação à defesa da fé, né? A defesa da fé cristã. A igreja sempre sofreu ataques, sempre sofreu ataques. Né? E hoje, com as redes sociais, a mídia, a velocidade, né, que a informação circula, como todas as pessoas agora têm voz, né, todos podem fazer um canal nas redes sociais e ali divulgar a sua voz, então tudo hoje é muito mais dissipado, né, muito mais conhecido. Então uma ideia, e as pessoas, ela como Paulo diz, né, tem comichão nos ouvidos, né, então elas buscam as teorias que lhes agradam, né, para fazer conforme as suas vontades. Então, nós vemos aqui hoje, nesse sentido, né, as ideias, né, essas ideologias são bastante disseminadas, e aí as pessoas escutam, né, agradam seus ouvidos, e ali eles vão seguindo essas ideias. Mas a igreja, né, a gente vai defender a palavra de Deus, né, vamos defender os conceitos bíblicos. E aqui hoje, o conceito bíblico que será defendido é o da masculinidade, né? Como nosso pastor diz, o que é ser um macho, né? Um macho, um homem, conforme o padrão bíblico. Aqui, meus irmãos, a gente deve tomar muito cuidado com relação ao machismo, né? Que aí é o excesso dessa questão do ser macho, do ser homem, né? Vamos passar um pouquinho sobre esse assunto.
E os excessos são sempre ruins, né? Então vamos ver aqui exemplos claros do que é ser um homem, né? Conforme o padrão bíblico. E então o nosso textuário, ele fala aqui, Gênesis 2:15, né? E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Vamos falar mais desse versículo ali no primeiro tópico já, né, da questão de lavrar e guardar, da função primária do ser humano, né, do cuidado. A verdade prática, aqui. O homem foi criado com qualidades que expressam a virilidade, responsabilidade e liderança. Virilidade, responsabilidade e liderança. A virilidade, ela não fala somente da questão sexual, né? Mas também fala de questão de atitude. Atitude, né? Um homem que tem atitude, um homem que é responsável com aquilo que ele tem que fazer, né? A gente pode chamar de um homem viril, né? Ele tem essa... Deixa eu arrumar aqui, irmãos. Ele tem essa atitude, essa postura, né? Que demonstra força, né? Respeito. Responsabilidade é que ele entende o seu papel, né? Então ele sabe que ele tem que fazer e vai fazer aquilo que precisa ser feito, né? Na nossa lição aqui hoje, precisamos ser homens, né? E na próxima lição vai ser tratada aqui, né, com relação à mulher, para buscar, para exemplificar os irmãos, o padrão bíblico, né? Que acho que cada um tem um conceito na mente, né? Aqueles que nunca estudaram isso com a ótica cristã, né? Deve ter o seu pensamento na sua mente, né? Mas aqui vamos ver o padrão bíblico. E o pastor Douglas, o escritor da revista, ele foi, irmãos, espetacular, né? Está sendo nessa lição aqui, e essa aqui não é diferente, né? O que ele escreve aqui, muito claro, objetivo, sintetiza muito bem, né? E é muito bom para nós. Então, virilidade, responsabilidade e liderança. Liderança fala da condução, né? Então, vamos à nossa leitura bíblica. Está em Ruth, né, capítulo 4, versículo 7 ao versículo 12, que vamos ver aqui a história de Boaz, que no caso é o nosso padrão aqui, né, do terceiro tópico da masculinidade. Então, Ruth 4 e 7, havia, pois, já de muito tempo esse costume em Israel, quanto à remissão e contrato para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo. E isso era por testemunho em Israel. Versículo 8. Disse, pois, o remidor a Boaz, toma-a para ti. E descalçou o sapato. Aqui Boaz está fazendo o seu papel, né, agindo de forma responsável, para que ele possa estar com Ruth. Versículo 9. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, de Quilom e Malom, da mão de Noemi. Versículo 10. E de que também tomo por mulher a Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. Então aqui Boaz está agindo de forma responsável com o costume da época, né, e também com relação à família, com relação a Ruth, que ele queria tomar por mulher. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. E ate já valorosamente e em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Versículo 12. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, de semente que o Senhor te der esta moça. Então ali foi uma história, vamos falar depois no terceiro tópico sobre isso. Mas já de antemão, Boaz agiu de forma muito responsável, né, com relação a Ruth, obedecendo tudo que tinha para ser obedecido, né, obediente aos costumes, à palavra, e tratou Ruth de forma exemplar. Então ele é o nosso grande modelo hoje do macho, né? A introdução da nossa revista, ele diz assim: o conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos atua na desconstrução da masculinidade,
Nós falamos, meus irmãos, do progressismo na lição 3, né? E inclusive fui eu que ministrei essa aula do progressismo. Então, eu trouxe aos irmãos uns 4 slides que eu já tinha passado na lição 3, mas eu quero voltar aqui para a gente poder rever, né? Lembrar um pouquinho do ensino progressista rapidamente, para a gente não perder a linha de raciocínio, né? A gente vai seguindo essa linha. Então, o que é o progressismo? O progressismo é uma ideologia política que defende o progresso social e econômico. Até aí tudo bem, né? O progressismo vem buscar o progresso, né? O progresso. Mas aí, os progressistas acreditam que a sociedade deve estar em constante evolução e que as instituições e a política pública devem ser reformadas para refletir os valores modernos. É exatamente o que nós vemos hoje. Eles buscam uma reforma, né, e o progressismo está muito associado com a esquerda, né, olhando agora para a política. Reformar os valores, né, as políticas, para que reflita o valor de hoje, os valores modernos de hoje. Né? Por isso que dizem que a Bíblia está ultrapassada, né, que hoje em dia não tem mais como ser tão moral assim, não tem como ser correto. Então, eles querem essa reforma. Defendem que o progresso deve ser fundamentado, sobretudo, pela razão humana e não pela religiosa. E aí os irmãos vão vendo o problema. Né? Porque a nossa sociedade hoje, ela é pautada, o nosso país é um país cristão, é de maioria cristão, né? E aí cristão falando das religiões, né, que seguem a Cristo, tem evangélicos, católicos e outras. Então eles defendem que não deve ser pautado pela religiosidade. Então aí ele já começa a tirar a Bíblia do centro. Porque como nós somos um país cristão, nossos costumes são baseados no contexto judaico-cristão. Né? Judaico porque a Bíblia é do povo judeu, né? E cristão porque Cristo, né, também é judeu e seguimos os seus ensinos. Então eles começam a tirar então agora a religiosidade de lado. Né? Tem que ver o que está acontecendo agora, né? Pautar pelo que está agora. O que está relacionado a essa ruptura de padrões sociais tradicionais, ou seja, ruptura com os padrões bíblicos. Então, conceitos que estão estabelecidos já de há muito tempo, né? Esse progressismo, o que eles querem é romper com esses padrões tradicionais. Por exemplo, hoje, na nossa lição aqui, o padrão de homem e mulher. Vamos ver no segundo tópico, um pouco da quebra desse padrão que eles sugerem, do padrão não binário, né? Porque nós queremos que o padrão é binário. Homem, de 2, né? Homem e mulher. Padrão binário. Homem e mulher. Macho e fêmea. E aí, hoje, o que os progressistas defendem é um padrão não binário. Né? Eles falam que o sexo masculino e feminino não tem a ver com a biologia, mas com uma construção social. Então nós vamos ver isso também no nosso segundo tópico. Então o progressismo ele é o oposto ao conservadorismo. Nós, como cristãos, e bons cristãos e assembleianos, somos conservadores. Conservadores do que a palavra diz, conservadores dos bons costumes, conservadores das boas práticas. Né? E aí a gente baseia aonde? Na Bíblia, na palavra de Deus. É a nossa regra, a única regra, o manual de fé e prática do cristão. Única, não tem outra. Né? Outros livros existem, mas todos devem estar baseados na Bíblia. A Bíblia é a única regra de fé e prática. Ela é a palavra de Deus. Mas, para os progressistas, o que eles seguem é o quê? É a razão. É a razão. Né? Então os irmãos vão vendo aí o contraponto. Né? Isso foi falado mais amplamente na lição 3. Né? E os irmãos podem consultar porque está disponível no YouTube, no canal da igreja. Então, o progressismo, falando rapidamente, mais uma vez, né, para a gente relembrar. Então, a introdução novamente. O conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos atua na desconstrução da masculinidade. Desconstrução, né, porque é algo que vem devagar, né, vai desconstruindo, que vai levar à destruição depois. Mas agora, o que se está trabalhando é a desconstrução, né, do padrão bíblico do homem, do macho, né, da masculinidade. E aí é interessante,
pensar nisso daqui, porque a gente vê Deus como um pai. A oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás nos céus, então refere-se a um pai, e um pai é um homem. Então começa a se atacar o padrão do homem, e também vai ser questionado o padrão de Deus ser um homem. Então os irmãos vão vendo, o problema ele vai aumentando. Né? A nossa sociedade ela tem problemas devido a essas situações. Assim, os marcos judaico-cristãos do papel do homem são questionados. Nesse contexto, a masculinidade é relativizada e o modelo bíblico do homem desconstruído. Nessa lição, aprenderemos o mandato divino para o homem, as ofensivas da desmasculinização e o exemplo de masculinidade bíblica que Deus requer do homem cristão. Então é essa, meus irmãos, a nossa lição de hoje com relação à masculinidade. Temos 3 tópicos. O primeiro vai falar da masculinidade bíblica, o que é das definições, né, do macho na Bíblia. O segundo tópico, a erosão da masculinidade. E o terceiro, Boaz, símbolo bíblico da masculinidade. Bom, então vamos agora passar para o nosso primeiro tópico, que é o seguinte: a masculinidade bíblica, a criação divina do ser humano. Vamos olhar agora a ótica da criação. Né? O texto diz assim, o texto da revista. Deus é o Criador de todas as coisas nos céus, na terra e no mar. Gênesis 1:1 e Atos 4:24. Quanto a isso, meus irmãos, a gente... Gênesis 1:1, Deus não dá margem, né, para questionamento sobre a existência de Deus. Né? Deus simplesmente existe e Deus, Gênesis 1:1 fala assim, no princípio Deus criou os céus e a terra. Deus não vai ficar explicando sobre si mesmo. Né? Na Bíblia já é aceito que Deus existe, e aí na Bíblia tem a revelação de como Deus se relaciona com o ser humano. Né? Mas Gênesis 1:1, Deus já dá a palavra, né, que Deus criou os céus e a terra. Ponto. Deus criou. Então Deus ele é o Criador. Né? E quanto a isso a gente não deva ter dúvidas. Deus criou tudo. Atos 4:24, que a lição cita, diz o seguinte: ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Então, tudo que foi feito por Deus. O pensamento progressista com relação ao ser humano, à biologia, é da evolução. E aí, a pessoa que mais preeminente nesse assunto é o Charles Darwin, né, da teoria da evolução, né, que tudo surgiu lá um ser unicelular, foi desenvolvendo, e aí ele viu os animais se adaptando, e ele falou assim, isso aqui é uma evolução. Né? Mas nós vemos que Deus fez todos os animais. Eu cito o Charles Darwin porque ele é a figura, né, do progressismo progressista que fala com relação à evolução. Mas nós cremos na palavra, né, que ela fala que Deus criou todas as coisas. Até se diz que é preciso ter mais fé, né, na evolução, para acreditar na evolução, do que para acreditar que Deus existe. Né? A evolução é um negócio muito... com todo respeito, né? Doido, né? A gente vê o negócio e a gente crê na palavra. Então, Deus ele criou tudo, isso deva ser claro para nós. E aí, a Escritura registra agora na lição que ele criou o ser humano e o definiu pelo sexo, macho e fêmea, homem e mulher. Então, na criação, Deus já criou dessa forma, Gênesis 1:27. Assim Deus criou o ser humano, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus fez o padrão binário, né? Homem e mulher. Deus fez desta maneira. E aqui, meus irmãos, para nós que queremos na Bíblia, não há margem para nenhuma negociação. Né? Deus fez macho e fêmea, homem e mulher. A Bíblia deixa muito claro isso para nós. Né? Não dá abertura ou margem para outra variação. Essa diferenciação visa ao complemento mútuo na união conjugal e ao desempenho dos papéis divinamente designados a cada um. Então a gente vê essa complementaridade do homem e da mulher.
né? Essa complementaridade. Eles foram criados macho e fêmea, né? E eles foram criados para ser uma unidade. Uma unidade. Então veja Gênesis 2:24. Por isso o homem deixará pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, por isso que eu falei no início que o machismo ele não é interessante, né? Ele é maléfico, né? Mas aqui, e depois vamos ler um texto de Pedro, né? Que fala que deve-se honrar a mulher. E aqui Gênesis diz que os dois são uma só carne. Então veja que os dois eles se complementam, né? Eles são criados num complemento mútuo. Veja, 1 Coríntios capítulo 11, que a lição cita aqui, versículo 11 e 12, diz assim: no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Olha o que Paulo fala, como eles colocam os dois em pés de complementaridade, né? Um depende do outro, né? De novo, no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Versículo 12. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Então, um depende do outro, né? Essa complementaridade, Deus, ele deu ao casal, as duas pessoas. E a gente vê, meus irmãos, essa diferenciação no físico, na questão emocional, na questão hormonal, né? São fisicamente totalmente diferentes, que vão trazer complementação um ao outro. Por exemplo, o homem, nessa questão de ser o provedor, ser o protetor, né? Quando uma mulher ela está grávida, né? Ela depende muito do marido, né? Não que ela seja fraca. Eu acho que a mulher é muito forte. Eu falo que se fosse para o homem ter filhos, a raça humana já teria sido extinta, né? A mulher é forte demais, né? E aí, mas naquele momento ali, ela precisa muito do apoio do marido, apoio emocional, apoio físico, apoio da providência, né? A mulher, quando ela está ali com seus quase nas suas 40 semanas, né, fica muito debilitada fisicamente, porque está carregando um bebê no seu ventre, e aí o marido deve estar muito mais presente nesses momentos. Enquanto ela está amamentando também, deve estar muito presente. Então, são complementaridades, né, que se o marido se furtar, não fizer o seu papel, a mulher vai sofrer demais, né, e o homem também, e a mulher também, se ela não fizer o seu papel, o homem sofre. Então, são complementares, né? Um precisa do outro. Agora, a questão é que os dois têm funções diferentes, né? E vamos chegar nesse ponto. Então, eles foram também, o que nós lemos lá em Gênesis 1:26, foram criados, né? A imagem de Deus, né? E aí e o homem e a mulher, diante de Deus, a gente não vê que Deus trata-os com diferença, né? Excetuando as suas funções, né? Cada um tem a sua função. Mas a salvação é para todos, a graça é para todos, os dons espirituais são para todos. Deus não fala, vou dar um dom espiritual somente para o homem, somente para a mulher, né? Então Deus ele não tem essa distinção. O que existem são funções. Voltando aqui na lição, entretanto, ao criar o ser humano, Deus fez olhando para si mesmo, isto é, sua própria imagem e semelhança. Por conseguinte, o ser humano é considerado a coroa da criação, né? Porque o ser humano foi criado por último, lá no 6º dia, né? Deus criou tudo primeiro para dar condições e por último o ser humano. E aí de uma forma diferente, né? Os animais ele fez ali já conforme a sua espécie já fez. Muitos, né? Agora o ser humano não, ele fez ali um homem e uma mulher, para não dar margem para outra coisa, como eu disse, um homem e uma mulher, para não dar margem à poligamia, para não dar margem, né, a estruturas diferentes, mas o que ele fez é o padrão, é um homem e uma mulher, padrão, é isso, né? Não tem muito que a gente, não tem variações quanto a isso. Eu trouxe aqui um livro que é do nosso curso de teologia, da ETAD, que tem aqui
na nossa igreja aqui em Rio Claro, que é excelente, né? Que é espetacular. Esse livro aqui, do Pentateuco, a matéria Pentateuco, quem escreveu é pastor Claudianor Correia de Andrade, né? Um teólogo sensacional. E ele escreve o seguinte com relação à missão do homem. Ele fala assim: Deus criou o homem com uma tripla missão: governar a terra, cultivar o solo de onde fora tomado, e especialmente guardar o jardim que o Senhor plantara no Éden. O trabalho, por conseguinte, já fazia parte da vida humana antes da queda. Então, o homem já estava na sua função de governar a terra, de guardar, antes da queda, né? Ele já fazia ali o trabalho antes mesmo da mulher vir a existir. Então, o trabalho já estava ali, ele já fazia aquela função sua. A partir do Éden, deveria Adão estender a civilização até os confins do planeta, a fim de que o Senhor fosse magnificado eternamente. Agora veja o que ele escreve com relação à missão da mulher. Concluímos do texto sagrado que Deus não criou a mulher para ser um mero entretenimento ao homem. Antes criou-a com a nobre missão de auxiliar e complementar o homem. Foi o que nós lemos aqui agora com relação ao que Paulo escreveu, né, em 1 Coríntios 11. Juntos, olha isso que lindo, meus irmãos, que espetacular. Juntos formam a humanidade. Se não tiver um homem e uma mulher, não existe a humanidade. Separados tendem a desaparecer. Por quê? Porque a procriação é somente com um homem e uma mulher. Biologicamente, não tem outra forma. Necessita, né, do sêmen masculino e também do óvulo feminino. Então, é necessário haver os dois. Separados tendem a desaparecer. Se existissem somente homens, a geração findaria aí. Somente mulheres, a geração findaria aí. Mas como tem um casal, as gerações se perpetuam, elas continuam, né? Então, juntos formam a humanidade. Separados tendem a desaparecer. Então, por isso que a missão da mulher cristã, à semelhança da mulher virtuosa de Provérbios, deve ser cumprida de acordo com a palavra de Deus. Então, quando se cumpre os papéis conforme a palavra de Deus, tanto para o homem quanto para a mulher, né, a humanidade ela vai existir, né, ela vai progredir, né, e é isso com muita ordem. Então, o primeiro tópico é com relação à criação do ser humano, né? Deus criou macho e fêmea e os dois para se complementarem. Segundo subtópico, as características da masculinidade. As escrituras revelam um conjunto de características do papel do homem na história, bem como segundo, a constituição biológica. Ao criar o homem, Deus lhe confiou duas tarefas primárias e essenciais. Duas tarefas primárias e essenciais, que são cultivar e guardar, Gênesis 2:15. Então ali ele tinha que fazer o trabalho no jardim, cultivando, plantando e protegendo. Então, o que a gente vê aqui? Providência e proteção. Providência e proteção, né? Providência e proteção. Essas são as tarefas primárias e essenciais. Primárias e essenciais que Deus deixou ao homem. Para aqueles que já estão numa geração que já aí com seus acima de 30 anos, né, 40 para cima aí, falar, isso aqui beleza, né, é tranquilo, né? Mas para as gerações mais novas, né, para alguns pensamentos, vamos ver aqui no tópico 2, isso aí fala, puxa vida, tenho que ser tão responsável assim, né? Preciso. Esses dois termos resumem o mandato divino para o comportamento masculino. Comportamento masculino. Significa que as funções de provedor e protetor são próprias da natureza do homem. Isso aqui está arraigado, está firmado dentro do homem. Né? O homem ele tem esse sentimento dentro de si sem ninguém ensinar nada. Está na natureza do homem.
né? Ele tem essa necessidade de proteger, essa necessidade de guardar, essa necessidade de trazer o provimento sem ninguém ensinar, né? Uma vez eu ouvi um palestrante dizendo assim, que o homem, por ser natural, ele vai, olhando assim um casal, né? Na cama do casal ali, ele deita mais próximo onde fica a porta, né? Tem a porta assim no lado esquerdo, ele vai deitar do lado esquerdo, por quê? Porque ali no seu instinto de protetor, né? Ele vai ter que proteger a esposa se alguma coisa entrar pela porta, se alguém entrar pela porta. Então, uma vez eu ouvi isso de um palestrante. Então, o homem tem isso dentro de si, sem pensar nisso, tá? Sem pensar. Isso aí ele vai querer ficar ali. Por quê? Não sei, eu quero ficar aqui. Mas diz que é esse motivo, que está na nossa natureza, de proteger e de prover, né? E aí, então ele tem a tarefa, né, de cultivar e guardar, que é o proteger e prover, né? E para nós hoje, né, sendo como um pai de família, né, ele tem essa função também, né, de proteger, de prover, não é? De ali a sua família. Seguindo a lição, nesse sentido, Paulo ratifica, quer dizer, confirma que cabe ao homem proteger sua esposa e família, bem como prover-lhes uma vida digna. Efésios 5, 28 ao versículo 30. Né? E aí o texto diz assim, se você puder acompanhar na sua Bíblia, né, você vai ter mais clareza. Efésios 5, 28 ao 30. Assim também o marido deve amar a sua esposa. A versão que eu estou usando aqui, meus irmãos, é da NAA, tá bom? Assim como também o marido deve amar a sua esposa, como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Então veja que o que Paulo fala é que o marido deve amar a esposa como a si mesmo, né? Deve ser um amor alto, um amor genuíno. 29. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Então, Paulo, ele compara o cuidado do homem para com a mulher como Cristo cuida da igreja. Então, veja que algo extraordinário, né? Que algo extraordinário. Então, qual mulher que não quer ser tratada como Cristo, amada pelo marido, como Cristo ama a sua igreja? Né? Um amor forte, verdadeiro, de entrega, de renúncia, de cuidado, de carinho, de proteção, de provisão. Né? E aí, nós vemos aqui que essa questão do machismo aqui também já cai por terra. Né? Porque o machismo ele é extremo, né? O machismo ele humilha a mulher. Aqui não. O que a Bíblia nos ensina, deve amar a esposa como a si próprio. E que amor é esse? O amor como o amor de Cristo pela igreja, é um amor sublime. Né? Então, nós vemos que esse amor do homem pela mulher não é qualquer coisa. Como nós já lemos lá no Gênesis, os dois são uma só carne. Então veja que o que a Bíblia ensina sobre a relação de marido e mulher é algo extraordinário, que não tem nada a ver com o que as pessoas têm ensinado hoje aí no mundo nos ensinos progressistas. Né? Então nós vemos aqui, o que a Bíblia nos ensina é algo extraordinário. Extraordinário. Que o marido que cumpre o seu papel dentro de casa, como Paulo ensina aqui, a esposa vai ser muito feliz. Vai ser muito feliz. Né? E ela não vai ter problemas em respeitar a sua liderança. Também tem um texto em 1 Pedro 3 e 7, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Então, olha o que ele fala. Marido, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento. Quer dizer, com entendimento, com inteligência. Usa a cabecinha. Dando honra à esposa. Honrando a esposa. Veja, meus irmãos, como que a Bíblia é muito melhor que o ensino progressista. Veja que a Bíblia, ela ensina, né, como o marido deve lidar com a sua esposa. E isso aqui, meus irmãos, estamos falando aqui do padrão bíblico para o homem. Para o homem. Se o irmão que está assistindo não faz dessa forma aqui, o irmão não está agindo conforme Deus planejou, conforme Deus quer que nós hajamos. Né? O que Deus quer para nós é o que está na palavra de Deus. O que está na palavra de Deus? Devemos amar nossas esposas como Cristo amou a sua igreja. Que devemos honrar a esposa,
por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Então veja que não é alguém inferior, ela é herdeira da mesma graça que o homem. Então, para a graça de Deus não é somente para o homem, é para a mulher também. É igual, meus irmãos, é igual. Jesus morreu para todos. Então, o homem deve respeitar, honrar a sua esposa. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Então, veja como é sério. Como é sério. A pessoa que ela é cristã, ela não honra a sua esposa, as suas orações elas são interrompidas. É o que o texto diz. Agindo assim como honrando a esposa, as orações de vocês não serão interrompidas. Então, o relacionamento conjugal tem a ver com o recebimento da oração. A oração ela é interrompida quando não cumprimos o papel de homem com relação à esposa. Meus irmãos, isso está escrito no texto. Se você não leu, pega aí sua Bíblia e leia. Está escrito lá. Está escrito lá. Né? Então, terceiro subtópico. A masculinidade, a liderança masculina. Deus confiou ao homem a responsabilidade. Deixa eu arrumar aqui, meus irmãos. Deus confiou ao homem a responsabilidade da liderança. Da liderança. E aqui é a questão de funções. Funções. Né? Gênesis capítulo 1, versículo 26, o texto diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. Tenha ele domínio. Né? Deus fez o ser humano, fez o homem, para que ele domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então, esse é o padrão que Deus fez o homem. Né? Até é dito que ser a imagem de Deus não é a imagem física, porque Deus ele é espírito, e Deus ele é onipresente, está em todos os lugares, então ele não tem um corpo como o nosso, mas que essa questão da imagem seja com relação às funções. Né? Então, tenha ele, e aí o versículo explica, né? Façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que é isso? Que ele tenha domínio. Né? O texto vai explicando. Que ele tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, os animais. Então, quem pode ter domínio sobre alguma coisa? Deus tem o domínio sobre tudo. Mas e aí Deus fez a terra e os animais ali e deu ao homem o domínio sobre a criação. Né? E agora o homem precisa respeitar. Então é uma hierarquia. Né? Deus dá o poder ao homem que vai governar sobre a terra. Segundo que padrões? Os padrões de Deus. Não cumpriu os padrões de Deus, por isso que a terra sofre hoje. Né? Então, a gente tem esse ponto. Né? Deus deu esse mandato ao homem, de ter domínio. Agora veja, Gênesis 3:16. Que mesmo depois da queda, o padrão do homem de governo ainda se mantém. Veja, capítulo 3, versículos 16. E a mulher lhe disse: aumentarei muito o seu sofrimento na gravidez, com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. Então, os irmãos percebam que o governo, a liderança, está com o sexo masculino. Na Bíblia, Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem. Cristo, a gente aprende na Trindade que a Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os três são Deus da mesma essência, né? Os três são o mesmo Deus, mas em pessoas diferentes, distintas, com funções diferentes. Né? E aqui o texto bíblico, ele fala que Deus é a cabeça de Cristo. Cristo não é menor do que Deus, mas aqui, nesse ponto, na função, né, Cristo, quando estava aqui conosco, ele obedecia a palavra de Deus, né? Dando assim o ensino da submissão. E Cristo é a cabeça do homem, e o homem é a cabeça da mulher. Então Deus põe aqui uma hierarquia com relação à liderança. Né? Por quê? Porque Deus deu estruturas diferentes ao homem e à mulher. Né? Essa é a forma que Deus criou. 1 Coríntios 11:3. Quero, porém, que saibam que Cristo é a cabeça de todo homem. 1 Coríntios 11:3.
Pega aí na sua Bíblia, 1 Coríntios 11:3. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Então vemos aqui mais um padrão bíblico dizendo que o homem ele é isso aqui não é machismo não, meus irmãos. Né? Vamos ler aqui o continuar da nossa lição. O movimento feminista de viés neomarxista considera esse modelo como um sistema machista opressor para com a mulher. Né? Então, o modelo de hoje, baseado nas teorias de Marx, né, que é outro progressista, eles falam que essa relação do opressor e oprimido, né, que o homem ele oprime a mulher dessa forma. Mas, nós vimos aqui, no tópico anterior, quando eu li os textos da função do homem para com a mulher, que não tem opressão nenhuma ali. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O homem precisa cuidar, proteger, amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, né? O homem deve honrar a sua mulher. Então aqui não tem machismo nenhum, meus irmãos. Machismo nenhum. É que esse movimento neomarxista, ele coloca na mente das pessoas que isso aqui é uma opressão. Mas se o homem seguir a Bíblia, não tem opressão nenhuma. Muito pelo contrário. Ao contrário dessa falácia, o apóstolo Paulo revela que o homem deve liderar a sua casa do mesmo modo que Cristo lidera a sua igreja. Uma vez que Cristo se entregou pelo bem-estar da igreja, a liderança masculina requer a prática de algum tipo de sacrifício pela mulher. Então nós vemos que esse texto aqui, Efésios 5:25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, o amor do homem para com a mulher, ele tem relação com um sacrifício da parte do homem. E aí, meus irmãos, não tem opressão nenhuma aqui. É o contrário, é o contrário. A Bíblia é espetacular, né? Tanto para a função do homem, quanto para a mulher. E o homem que é homem, que ele, quando ele provê para a sua casa, ele protege a sua casa, ele sente satisfação nisso. É ruim para o homem se entregar pela esposa? Não, ele fica feliz em se entregar pela esposa. Né? Isso está dentro da natureza do homem. Né? Seguindo aqui então. E tem um ponto interessante também com relação à liderança, que eu quero ler com os irmãos, com relação a Jesus. Né? O anjo veio, falou com Maria, que ela daria luz, né, a Jesus. E aí então o anjo se vai e José ele tenta fugir, ele fala, minha esposa está grávida, eu vou sair daqui para deixá-la em paz, né? Só que aí o anjo vai falar com José, né? E José ele fica. E José é um exemplo, meus irmãos. Mas o que eu quero mostrar aos irmãos é que depois que José aceitou ser pai, o padrasto de Jesus, o anjo não mais falou com Maria, o anjo só falou com José. Mateus 2, e versículo 13, depois que os magos foram embora, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse, levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. As orientações foram dadas a José. Depois que passou-se o tempo, Mateus 2, versículo 19, depois da morte de Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. Ele disse, levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel. Então os irmãos percebam que o padrão de Deus para a família é que a mensagem é que a liderança esteja sobre os ombros do marido. Percebam, isso nós estamos vendo aqui nesses textos aqui. Agora, usando o texto aqui de Maria, Jesus e José, o anjo vem agora e fala só com José para dar as instruções, né? Porque o padrão de Deus para a liderança da casa é para com o homem. Isso inferioriza a mulher? Negativo. Negativo. A gente não vê Maria sendo diminuída em nada aqui, né? Maria é até exaltada, né? Por ser a mãe de Jesus. Então a gente vê, meus irmãos, que a palavra de Deus, ela nos dá essas orientações e nos mostra o padrão bíblico, né? O padrão bíblico. Que se esse padrão não for seguido, né? Se o homem não for o líder da casa e a mulher assumir essa posição, ela vai ficar estressada demais, né? Vai surgir ali uns conflitos, olhando de modo geral, tá, irmãos? Existem
algumas coisas que fogem à regra, né? Mas olhando de modo geral, no que nós vemos acontecendo na sociedade, em famílias que nós conhecemos, né? De modo geral, né? A mulher precisa respeitar a liderança do marido, né? E o marido precisa assumir essa liderança. Então isso está nos ombros do homem, né? Está nos ombros do marido. E esse foi o primeiro tópico, vamos para o segundo, que agora vem falar aqui do problema. E eu espero, meus irmãos, que no primeiro tópico tenha ficado claro, né, do padrão. Né? É lógico que existem muitos mais textos, mas aqui na nossa revista o escritor foi muito sucinto aqui e muito conseguiu sintetizar bem, né? Para os irmãos que querem se aprofundar um pouquinho mais, existe o livro de apoio, né? Que ele tem o texto da revista e um pouco mais, então é interessante a gente aprofundar. Agora o segundo tópico, a erosão da masculinidade. A erosão da masculinidade. Então vamos lá. Em tempos pós-modernos, a ideologia de gênero faz contínuas investidas da legitimação da homossexualidade. O que é isso? Né? Foge do padrão, né? de homem e mulher, de macho e de fêmea. Né? Há misturas, né? De homem com homem, mulher com mulher, e aí hoje em dia existem misturas infinitas. Né? O que a ideologia de gênero traz, né? Até vai comentar aqui na lição, vamos ler. Com relação aos não binários, já falei aqui que o binário é homem e mulher, né, mas o que traz hoje essa teoria, ideologia de gênero, é do não binário. O que é o não binário? Não é homem nem mulher, né, a pessoa não se identificou como um ou outro, né, ele pode ter o corpo de homem e se vestir como mulher, e ao mesmo tempo usar barba, e aí assim, combinações infinitas, né? Então essa ideologia de gênero traz essa confusão. Esse conceito, agora lendo aqui na nossa revista, esse conceito ignora as características físicas e biológicas, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. Então veja, eles dizem que o homem e a mulher é uma construção social. Né? O homem só é homem porque alguém ensinou ele a ser homem, e a mulher só é mulher porque alguém ensinou ela a ser mulher. Né? O que essa ideologia traz é que o ser humano nasce sexualmente neutro. Não tem sexo definido, apesar de ser um homem fisicamente. Então é ignorado a biologia. A biologia é ignorada. A ciência é ignorada. Né? E aí colocado em foco esse ponto que a pessoa nasce sexualmente neutra. Depois ela pode escolher o que ela quiser ser. Né? Mesmo que tenha um corpo de homem, né? Sendo um homem, com o órgão genital de um homem, eles dizem que ele pode escolher ser mulher. Né? Então, essa ideologia de gênero. Essa concepção invalida a criação divina da raça humana como ser binário, masculino e feminino. Ensina que a identidade de gênero e orientação sexual independem da anatomia do corpo. É o que eu venho dizendo aqui. Né? A anatomia do corpo, a biologia não é levada em conta aqui na ideologia de gênero. Assim, não aceita que os órgãos do sistema reprodutor humano sirvam de parâmetro para a sexualidade. Como consequência, a sexualidade antinatural é incentivada. Disso decorre uma crise de comportamento masculino no tempo presente. E aí, meus irmãos, nós vemos pessoas perdidas com relação à sua própria existência. Né? As pessoas nascem com o corpo de masculino ou feminino, mas não se aceitam como são. E aí vem um sofrimento enorme para a vida toda. Né? Aí é o caso do antinatural, né, que Paulo fala. Então aqui surgem problemas psicológicos, mentais, no corpo, enfim. Né? E aí a pessoa fica perdida com relação à sua própria existência. Né? E aí vão surgindo variações infinitas. Homens que são sensíveis, delicados demais, né, com cuidado excessivo que não é comum ao homem, né? E aí vem o segundo tópico, né, que a responsabilidade é negligenciada. A responsabilidade é negligenciada. Em virtude da relativização da masculinidade, o modelo bíblico vem sendo abandonado. A identidade masculina, que deveria estar associada à virilidade,
a capacidade de prover e proteger a família é substituída por indivíduos de duplo ânimo, vacilantes e inconstantes. E aí as pessoas, esses homens que vão seguindo essa linha, acabam não casando, né, se casarem, não vão exercer o papel como deveria. A mulher vai começar a assumir o papel que deveria ser do homem, e aí vão ter problemas nos dois, no casal, né, casamentos vão ser dissolvidos, a família vai sendo dissolvida, e aí problemas vão acontecendo, né, coisas que antes eram, por exemplo, um cuidado excessivo, né, com o corpo, com a pele, cabelo e barba, né, cabelo e tal, pele, eram cuidados excessivos que vinham da mulher, que era próprio da mulher, né? Ela queria estar sempre muito bela, né? E o homem se cuidava ali num nível não tão alto, né? Hoje em dia existem produtos de beleza específicos para homens, né? Porque a pele é diferente, o cabelo é diferente, né? O corpo é diferente. Então existem... E aí os homens acabam entrando num cuidado excessivo consigo próprio, né? Errado o homem se cuidar? Não, deve se cuidar, mas com moderação, né? Senão ele acaba sendo um homem, como é que fala? Sensível demais, né? E aí, meus irmãos, a gente vê o seguinte, né? Que quando a mulher, que ela tem uma das suas funções é a procriação, né? Ela gera ali o bebê, nesse momento, né, de geração ali, é consumido muito da mulher. Porque imagina, vai gerar um bebê no seu ventre, né? Vai consumir, da onde vem tudo isso? Dela, né? Deus dá esse milagre à mulher. E aí os hormônios ficam alterados, se a mulher ficar muito sensível e ela precisar de um ombro forte para chorar, para jogar suas lamúrias e angústias, e aí o homem também é muito sensível, vai ficar os dois chorando, não vai dar certo, né? Ela precisa ter um homem ao seu lado, né? Ao seu lado que a proteja em todos os momentos. Então, e aí a responsabilidade ela é negligenciada. E o texto diz assim, uma parcela de homens é incapaz de sustentar sua própria casa. Não pelo desemprego, mas pela aversão ao trabalho. Isso aqui também é muito sério, né? Pela aversão ao trabalho. Os efeitos desse comportamento resultam em inúmeros casos de desajustes familiares e divórcio. Então, os irmãos vejam que problemas vão sendo gerados quando um dos dois não assume os seus papéis, o seu papel como deveria, né? E aí vamos tendo problemas sérios na família. Então, quando o homem não assume o seu papel bíblico, ele acaba sendo irresponsável com as suas funções que Deus deu lá na criação, que está dentro dele. E aí, o terceiro subtópico, crise de liderança. A crise de masculinidade tem gerado homens incapazes de exercer liderança. Uma sociedade sem líderes eficazes transforma-se em anarquia. Anarquia, né? É necessário ter liderança, é necessário ter alguém que conduza, né, que mostre o caminho. E aí é interessante que, como eu falei já no tópico anterior, essa liderança, e como nós vimos aqui na vida de José, essa liderança do homem, ela tem que ser baseada em Deus. Em Deus, porque aí tudo funciona. Imagina, Deus dá a direção, o homem recebe essa direção, e aí o homem conduz, lidera a sua família, né, junto com a sua esposa, que os dois são uma só carne, né, que ele deve receber essa função, e ele ama a sua esposa como a ele próprio, né, e aí ele conduz a sua família com amor, com cuidado, com carinho, com proteção. Então veja que algo belo. No período do profeta Ezequiel, Jerusalém estava imersa na corrupção, fraudes, mentiras, opressão, extorsão, imoralidade, injustiça e violência. Deus revelou ao profeta que uma das causas do juízo iminente era a crise de liderança e que procurava alguém para reverter a situação. Nesse caso, Deus ainda procura esse tipo de homem na atualidade. Aqui Deus fala que procurou um homem para que se colocasse na brecha, né? Procurou um líder, alguém que estivesse ali. E aí nós vemos que na história de Israel, quando na sua grande maioria, maior parte do tempo, são poucos os reis que assumiram o seu papel, né, e conseguiram ser eficientes, eficazes, e nós vemos que a maioria deles não, foram ruins, né, líderes ruins. Isso trouxe a ruína de Israel, né, e é uma lição para nós, que isso pode trazer a ruína, né, para a família, quando
um dos dois, hoje no caso, falando aqui de homem, né? Na próxima lição vamos falar sobre mulher, mas quando o homem se furta da sua responsabilidade, né? E isso daqui nos chama a atenção, nos puxa a orelha, né? Nos pega pelo colarinho, né? Fala, acerta, né? Se você não fazia, se você não pensava sobre isso, coloque sua cabeça no lugar e passe a refletir mais sobre isso, sobre a nossa função dentro de casa. Né? Se você é solteiro, vai se casar, já essa é a responsabilidade, essa é a função, né, que nós precisamos ter. Então Deus procura, né, homens para que estejam na brecha, né, para que cumpram a palavra de Deus. E meus irmãos, olhando na história, pessoas que conhecemos, quando nós cumprimos a Bíblia Sagrada, nós somos mais felizes. Quando nós cumprimos a Bíblia Sagrada, nós somos, vivemos a vida que Deus planejou, porque a Bíblia, alguns falam brincando, que é o manual do fabricante. É o manual do fabricante, né? Deus nos criou, e aí Ele deixou um manual para nós. É o que nós estamos vendo aqui hoje, né? Qual é a postura, né, do homem? Terceiro subtópico, terceiro tópico, e partindo para o final, vamos ver aqui Boaz, símbolo de masculinidade, modelo de generosidade. Generosidade, né? Generosidade não é fraqueza, né? É diferente disso. Vamos ver aqui nesse ponto. E aqui a gente vai ver a história, né, lá do livro de Ruth, que nós lemos na leitura bíblica em classe. Boaz é um grande símbolo de masculinidade bíblica. Ele era um parente de Elimeleque, o esposo falecido de Noemi. Nós vimos essa história de Noemi lá na lição passada, na revista passada, né, quando falou do relacionamento de sogra e nora. Então, Elimeleque, ele era marido de Noemi. Elimeleque e Noemi, marido. Eles tinham 2 filhos, Malom e Quilion. Houve uma fome, uma crise ali em Israel, em Judá, e eles decidiram sair da terra de Israel e ir para Moabe. Lá em Moabe, as suas filhas, elas casam, seus filhos se casam, e aí entra para a família quem? Ruth e Orfa. Então agora já são Elimeleque, Noemi, Malom, Quilion, Ruth e Orfa. Só que ali em Moabe, Elimeleque morre, os 2 filhos morrem também. Então veja a dor de Noemi. E aí sobra quem? Noemi e as suas 2 noras. Né? E Noemi fala com elas, fala, ó, eu não tenho como gerar mais filhos para vocês, mesmo que eu gerasse, vocês não iam esperar os meus filhos. Ela despede as suas 2 noras, choram muito, lá no capítulo 1, no livro de Ruth. Órfã, ela aceita esse conselho e volta, mas Noemi não, ela se agarra, né, a Noemi. E aí vem aquele texto bíblico, né, que é lido em casamentos, né? E aí então as 2 voltam agora para Israel. E quando chega ali em Israel, ela tem um parente, né, que é o Boaz, parente de Elimeleque. Né? E aí vamos ler aqui a revista para a gente agora ter mais compreensão. Ela perder o marido, os filhos, e ficar apenas com a moabita Ruth, uma das suas noras, também viúva e sem filhos. Para sobreviver, Ruth foi trabalhar no campo de Boaz, ali atrás dos trabalhadores, pegando o que sobrava. Era um trabalho assim humilhante, vamos dizer assim, mas ela foi ali com firmeza, né? Fez o que precisava ser feito. Ao saber que Ruth deixara sua terra para apoiar a sogra, Boaz tratou ela com generosidade, né? E muita generosidade. Ele cuidou dela. Né? O texto bíblico de Ruth, capítulo 2, versículo 5 até o versículo 9, quero ler com os irmãos. Ele fala o seguinte: depois Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros: de quem é essa moça? O servo respondeu: essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Versículo 7. Ela me pediu que a deixasse recolher espigas e a juntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim ela veio e ficou aqui desde a manhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo. Então Boaz disse a Ruth: escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordem aos servos para que não toquem em você. Então veja, o cuidado.
Ele sabia quem era, foi conversar com ela, e com muita generosidade, não a expulsou, pelo contrário, cuidou dela. Falou para os servos ninguém tocar nela, porque ela poderia ser abusada ali, né? Ele a alimentou. Ele falou assim: quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba água que os servos tiraram. Então, olha a generosidade de Boaz, né? Aqui na revista agora. Ele se dirigiu a ela com ternura, ele protegeu para não ser molestada, e ele a alimentou e ordenou que fosse favorecida na colheita. Então veja que homem excelente. Que homem excelente. Cuidando, né? Entregando o que ele tinha para ela. Porém, pela lei, uma viúva sem filhos só poderia ser resgatada pelo casamento com um parente próximo do falecido. Que aí é o texto que nós lemos na leitura bíblica em classe. Que ele poderia tomar a Ruth, né? Mas ele decidiu ser responsável, né? E aí vem o segundo subtópico. Ele decidiu ser responsável e agir conforme a norma, conforme a lei, fazer o que tinha que ser feito. Ao prometer resgatar Ruth e a herança de Elimeleque, Boaz estava ciente que o direito era de um parente mais próximo que ele. Então tinha alguém na frente dele para tomar aquela herança ali. E o que ele fez? Fugiu escondido? Não. Foi lá conversar com ele. Juntou ali testemunhas, né? E ele fez a oferta, né? Fez a oferta àquela pessoa, e aquela pessoa, após uma negociação ali, acabou cedendo a ele, né? Um homem responsável. Assim, movido de senso de responsabilidade, liderança e honra, Boaz levou o caso aos anciãos. Na audiência, explicou que as terras estavam à venda e que aqueles que as comprassem deveria casar-se com Ruth. O parente que tinha primazia autorizou a Boaz a comprar as terras e casar com a moabita. Ao adquirir a propriedade e tomar Ruth por mulher, Boaz tornou-se provedor e protetor daquela família. Então veja que Boaz é um homem sensacional. Ele precisaria fazer aquilo? Não precisava. Mas ele é uma pessoa que tem generosidade, responsabilidade, ele é um protetor, ele é um provedor, ele agiu assim com essa família, né? E Deus abençoou. O casal gerou Obed, avô do rei Davi, cuja linhagem nasceu o Cristo. Boaz é o símbolo de masculinidade, enquanto marido, pai e líder exemplar. Então os irmãos vejam o quão abençoado foi esse casal que gerou Obed, que foi avô do rei Davi, que é da linhagem de Jesus. Então, nesse ato, eles tornaram-se da linhagem de Jesus. Que negócio maravilhoso, que negócio tremendo que Deus faz. Então, quando nós obedecemos a palavra de Deus, as bênçãos, elas nos seguem. E as coisas começam a dar certo. E partindo para a conclusão, meus irmãos, Deus criou o ser humano com dois gêneros, masculino e feminino. Por isso a diferença dos sexos é um princípio determinado pela criação divina. Nesse sentido, a masculinidade é um conjunto de atributos e funções inerentes ao homem, quer dizer, está dentro do homem. Já a desmasculinização decorre da inversão dos papéis do homem na sexualidade, na liderança e na prática dos seus deveres. A masculinidade bíblica exige o autocontrole, sacrifício e firmeza de caráter no encargo de suas tarefas. E realmente, o homem tem que ser ciente, ter ciência das suas tarefas, precisa ter o autocontrole, tem que saber o que vai fazer. Ele quer fazer tal coisa, mas eu não posso fazer aquilo, eu preciso ser provedor e protetor da minha família. Sacrifício e firmeza de caráter. Nesse aspecto, a sociedade, a família e a igreja esperam por homens que honrem a sua masculinidade e exerçam o seu papel que Deus os vocacionou a desempenharem. Meus irmãos, Deus abençoe em nome de Jesus. A próxima lição, a desconstrução da feminilidade bíblica. Vamos ver, assim como vimos hoje, qual é o padrão para a mulher, para a feminina, para a fêmea. Vamos ver esse padrão. E, para lembrar os irmãos, hoje temos o culto, que sempre é uma bênção, sempre é sensacional.
Não tem culto ruim aqui na igreja, porque a não ser que você ofereça um culto ruim, né? Porque o culto que é planejado aqui para o Senhor é um culto bem organizado, e Deus está sempre se manifestando aqui no nosso meio. Sempre tem sido uma bênção, né? E o convite fica para você e para sua família. Vamos orar para encerrar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, te louvamos por essa oportunidade de ministrar aqui a tua palavra com relação a esse assunto tão importante. Que a palavra do Senhor possa achar guarida nos corações, nas mentes, nos irmãos, das irmãs, que possamos, meu Pai querido, cumprir a tua palavra, colocar em prática e viver aquilo que o Senhor planejou para nós. Pai amado, nos dá o dia abençoado, abençoa os teus servos que fizeram essa transmissão, estão trabalhando aqui na técnica, e abençoa aqueles que estão assistindo e ouvindo. Meu Pai amado, nós te louvamos pela graça sobre nossas vidas. Nós pedimos tua bênção, que o Senhor continue conosco. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.